Eu fui avisado com um mês de antecedência que teria que preparar uma aula com aproximadamente 100 slides. O que aconteceu? Todas as semanas eu me planejava e afirmava para mim mesmo que iria preparar logo isso, mas no final das contas eu não saía do lugar. A última semana chegou e eu não tinha feito nada. Tive que improvisar. Tirei o sábado e o domingo inteiros para conseguir finalizar esses slides e entregar a aula na segunda. Eu consegui preparar a aula, mas eu tenho plena consciência de que poderia ter sido muito menos estressante, muito menos desgastante e muito mais fácil. Agora, uma pergunta que ficou na minha mente. Como pode, dentro da nossa cabeça, existir ao mesmo tempo uma pessoa que quer fazer a tarefa e uma pessoa que não quer fazer a tarefa? Parece loucura, mas se você já passou por isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. E sabe que, no fundo, você quer executar a tarefa, mas não consegue. Meu nome é Rafael e aqui nesse canal nós falamos sobre disciplina, produtividade e buscamos as melhores formas de evoluir todos os dias. A guerra entre os dois cérebros. É como se existisse, literalmente, duas pessoas totalmente diferentes dentro da nossa mente, onde eu tenho um cérebro executor e eu tenho um outro cérebro procrastinador. E cada cérebro possui diferentes neurotransmissores. Por exemplo, o cérebro executor, ele trabalha com a dopamina, que está ligada ao prazer e à recompensa de finalizar uma tarefa. Ou seja, ele encoraja a ação, ele lhe encoraja para executar a tarefa. Ele é muito presente em casos, como o exemplo que eu dei, que aconteceu comigo, em que o prazo está prestes a vencer. Nesses casos, o cérebro executor assume total. Ele passa a nos controlar 100%. E a gente consegue atingir um estado de altíssima concentração que nós não conseguimos no dia a dia. Já o cérebro procrastinador, ele já trabalha muito mais forte com o cortisol, que está ligado ao medo e à ansiedade. Ele encoraja o contrário da ação, ele encoraja a inação, ou seja, o ato de evitar fazer o que deve ser feito. E, no frigir dos ovos, é a procrastinação. Este cérebro, ele tenta a todo custo preservar a sua energia para futuros momentos que possam exigi-la. Mas isso é um mecanismo de preservação muito antigo, da época que o ser humano ainda vivia em cavernas e precisava dessa energia a qualquer momento para fugir de um animal, como um exemplo. Então, como funciona essa contradição cognitiva? Veja se você já passou por uma situação dessa forma. A dopamina, ela flui no cérebro e estimula ali o desejo. Você quer muito um determinado livro. Vou dar um exemplo aqui de um livro. Você quer comprar um livro. E, enquanto isso, o cortisol flutua no cérebro, estimulando o medo e a ansiedade. À medida que você se aproxima da tarefa, os aspectos negativos se tornam mais fortes, mais proeminentes, aumentando a tendência de evitar aquilo. Em seguida, à medida que você se afasta da tarefa, os aspectos positivos se tornam mais salientes, aumentando a tendência de ação. Ou seja, você tem vontade de comprar um livro, você tem aquele desejo, a dopamina flui, mas depois que você compra, você não realiza a leitura. Quando você começa a ler, cortisol lhe inunda e você não consegue completar aquela ação que você tanto queria. Por isso que parece que são dois cérebros. Uma pessoa que queria tanto, depois de adquirir o livro, uma pessoa que não quer mais. É algo muito estranho, mas você já deve ter passado por algo dessa forma. Existem basicamente 3 tipos de procrastinação. Veja qual que você realiza de forma mais intensa. O primeiro tipo é a inércia, onde você tem um trabalho importante para fazer, você pode até estar sendo pago para fazê-lo, e você chega a reservar um tempo para isso, mas ainda assim não consegue iniciar, você não consegue se motivar a começar.
E esse nós chamamos de inércia. Por exemplo, um projeto novo no emprego ou um trabalho importante na faculdade, mas que exige uma certa complexidade. Você reserva ali 1 hora do seu dia, 2 horas, mas você, no momento de fazer, não consegue sair da inércia, não consegue sair do zero. A segunda forma é a procrastinação pela distração. Você inicia o trabalho, mas ao menor distração você já consegue se perder totalmente e desviar sua atenção. Antes que perceba, metade do dia já se foi, porque você desviou várias vezes ao longo do dia. Quando chega no final do dia, você está muito estressado para começar essa tarefa que seria tão importante. É uma segunda forma. A terceira forma é o adiamento crônico, quando você adia continuamente as suas metas ou os seus projetos de vida importantes, dizendo para si mesmo que vai perseguir algum dia, mas não sai do zero. Um exemplo desse caso aqui é uma dieta para emagrecer, que a pessoa fica o tempo todo prorrogando e nunca começa. Qual dessas três você mais se encaixa, você mais realiza? Coloque aqui nos comentários. Tá, tudo bem. Já entendi os tipos de procrastinação, mas agora a parte mais importante: como destruir essa maldita procrastinação. Eu vou lhe mostrar as 4 formas que eu utilizo e que eu garanto que são eficientes se você executar da maneira correta. Primeira técnica consiste na regra dos 30 segundos para sair da inércia movediça. O que é isso? Um exemplo, quando você vai descer um tobogã, ou muito alto, perigoso, ou até mesmo entrar em uma água gelada, você tende a evitar, a entrar numa inércia de não dar o próximo passo. E o que acontece aqui? Quanto mais o tempo vai passando, mais forte essa inércia vai ficando. Ou seja, mais forte o cérebro procrastinador vai ficando. Se você chegar, por exemplo, no caso do tobogã, e já descer direto, você não vai dar tempo para o cérebro procrastinador agir no seu corpo. Então, o que significa essa regra dos 30 segundos? Você tem alguma coisa para fazer que você está ali procrastinando. Inicie e faça por 30 segundos. 30 segundos não vai matar ninguém. Então, realize a tarefa por 30 segundos justamente para você sair dessa inércia, porque o início sempre é a parte mais difícil. Você precisa colocar muita força para movimentar um objeto pesado, mas depois que ele sai da inércia, você consegue empurrá-lo fazendo uma força bem menor. Então, esses 30 segundos você tem que realizar sem pensar. Percebeu? Aqui é o ponto-chave. Você percebeu que está procrastinando, comece a tarefa e permaneça nela por 30 segundos. Aí, após os 30 segundos, se mesmo assim você não continuar executando ela, fazendo uma força menor, tire 5 minutos para fazer ali o que você está fazendo. Exemplo, quero mexer no celular. Mexa por 5 minutos. Terminou o tempo, aí você retorna com tudo para a tarefa. Dessa vez, não mais 30 segundos, mas dessa vez, o mesmo tempo que você permaneceu no celular. 5 minutos. Eu tenho certeza que depois desses 5 minutos, você vai conseguir sair da inércia e vai conseguir executar a tarefa. Nem que seja ali por 20 minutos, mas já vai ser um passo gigantesco. Com o tempo, isso vai virar uma rotina. Sempre que você perceber que a procrastinação está tentando lhe dominar, você irá usar a regra dos 30 segundos. Segunda técnica: microtarefas ridiculamente claras. Que é isso? Vou dar um exemplo que eu expliquei no começo. Eu tinha que preparar 100 slides. É muito slide. Então, você coloca lá como a sua meta da semana ou meta do mês, preparar a aula. O cérebro, ele não entende isso, preparar a aula. O cérebro não vai entender. O que o cérebro entende? O nosso cérebro, ele é visual. Então, primeiro ponto, você precisa colocar isso no papel ou no celular. Você precisa escrever isso e você precisa ler, você precisa ver que está escrito aquilo ali.
Mas você não vai colocar preparar a aula. Você precisa dividir isso em microtarefas para que o cérebro entenda que aquilo ali não é algo complexo. Se for uma tarefa complexa, se for uma tarefa grande, automaticamente o cérebro irá dizer: não quero realizar isso porque eu preciso preservar minha energia. Então o que você faz? Você quebra em tarefas que o cérebro não precisa ter medo, não irá recusar. Esse nosso exemplo dos 100 slides, poderia colocar: no primeiro dia, irei fazer o esboço com os temas que serão abordados na aula. Segundo dia, definir qual design que eu vou utilizar nos slides. E outro detalhe, pessoal, colocar o tempo também é muito importante. Então, eu vou levar 40 minutos para definir o design. Pronto, coloco lá na minha tarefa por escrito. Isso, pessoal, facilita demais a execução da tarefa. Terceiro dia, aí eu posso colocar, por exemplo, terceiro dia em diante eu vou fazer 10 slides por dia durante 10 dias. Pronto, ao longo desses 10 dias, terei finalizado. E para o cérebro, é muito mais fácil fazer 10 slides do que fazer 100 slides. Talvez por isso, ou melhor, foi por isso que eu procrastinei tanto. Então, essa divisão de tarefas, vocês podem utilizar aplicativos específicos para isso. O que eu utilizo, e se você tiver interesse em aprender como eu faço essa divisão de microtarefas no meu dia a dia, é só clicar no link do comentário fixado neste vídeo. Terceira técnica, equilíbrio entre o desafio e a habilidade. Se você pegar uma tarefa que seja muito, mas muito difícil e você não tem ali um nível de habilidade adequado, você vai achar aquilo ali impossível, você não vai executar, você vai procrastinar. Agora, se você pegar uma tarefa muito fácil para o seu nível de habilidade, você vai achar aquilo entediante e da mesma forma não vai fazer, vai procrastinar. Então, sempre que você pegar uma tarefa, se ela for muito difícil, você vai tentar facilitá-la. Como? Dividindo ela em tarefas menores, pedindo ajuda de outra pessoa. Já se ela for muito fácil, o que você vai fazer? Você vai colocar ela no seu nível de habilidade. Então, se é para entregar 100 slides, mas é algo muito fácil para mim, esse assunto, eu vou fazer uma aula muito melhor do que eu estou acostumado. Ou seja, eu vou colocar um nível de desafio maior para que assim eu me sinta motivado a executar a tarefa. Quarta técnica, utilize um ritual para sair da mente agitada para uma mente concentrada. O que isso quer dizer? O nosso cérebro, ele só gosta de fazer aquilo que ele já fez antes. Então, crie um gatilho e uma ação associada a esse gatilho. Vou explicar com um exemplo de quando eu vou fazer a leitura de algum livro. O que eu faço antes? Eu estou com a mente agitada. O que é uma mente agitada? É desconcentrado, mexendo em redes sociais, fazendo algo aleatório. Então, eu não estou preparado para ler um livro. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Você está ali mexendo no celular, de repente você pega um livro, você não vai conseguir ler nem 2 páginas, já vai achar aquilo entediante, porque você não preparou o cérebro para fazer a tarefa. Então, como é que você pode fazer isso? Como eu faço. Esse é o meu ritual. Eu pego o livro, eu faço um aquecimento dos olhos, para que eu consiga movimentar os olhos mais rápido durante a minha leitura. Isso ajuda também na velocidade de leitura. Então eu faço um breve aquecimento dos olhos, pulando da direita para a esquerda rapidamente. Depois faço isso passando o dedo no livro. E esse meu ritual dura em torno de 2 a 3 minutos. Quando eu termino, eu já fiz isso tantas vezes, mas tantas vezes, que quando eu termino esse ritual, o cérebro entra no modo automático. E ele já sabe que em seguida eu vou fazer a leitura de um livro. É automático, porque ele já fez isso milhares de vezes antes. Um outro exemplo de técnica que você pode fazer. Antes de ler o livro, você pode ficar parado, olhando para um ponto fixo durante 1 minuto. Isso vai fazer com que sua mente esvazie, se concentre só naquele ponto fixo e aumente gradualmente o seu nível de concentração.
Quando você pegar o livro, você já não está com aquela mente totalmente agitada, com muitos pensamentos. Você está concentrado. É uma técnica muito simples, mas que tem muita eficiência. Se você gostou dessas técnicas, deixe um like, deixe um comentário, se inscreva no canal. E eu vou deixar um vídeo aqui, basta você clicar para que você possa aprender técnicas de aprendizagem acelerada. Até a próxima!